Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Boa tarde, telenauta da Just TV. É um prazer ter você conosco novamente, do outro lado aí dessa telinha, nesse nosso encontro semanal que nós temos com você aqui no nosso ponto de contato. Esse encontro gostoso em que nós da ABT sempre procuramos trazer executivos, profissionais, consultores que tenham, na sua característica profissional, possam dar um recado bacana para vocês e que sirva tanto para a sua vida pessoal como para a sua vida profissional. Porque nós vamos ver no tema de hoje que não dá para se desligar, não, ter o pessoal e o profissional. Eles se conversam, eles se interagem, tá bom? E nós vamos falar hoje sobre o tema que nós escolhemos para o nosso programa de hoje, é sobre a gestão do tempo, né? A gestão do tempo para uma vida equilibrada. Então, nós que vivemos nessa megalópole que é São Paulo, cada vez mais nós estamos trabalhando mais, nós estamos com o trânsito, enfim, nós temos uma série de coisas que acontecem ao longo da semana e que a gente precisa administrar esse tempo. E não só o tempo, né, do trabalho, da profissão, mas também o tempo de casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, enfim, o nosso lazer. Então, a questão do tempo é muito importante. Nós já tivemos outros convidados aqui falando sobre o tempo, mas o tema, né, é que é variado. E hoje nós vamos conversar com um grande consultor, palestrante e coach a respeito dessa gestão do tempo. Mas aquele convite que eu faço sempre no início do nosso programa, que você acesse o site da ABT para conhecer um pouco mais sobre o nosso setor de teleserviços. É www.abt.org.br. E lá você vai encontrar notícias, curiosidades, os nossos próximos cursos, palestras a respeito do setor. E também uma página exclusiva que nós fizemos em comemoração aos 25 anos da ABT. No dia 22 de setembro, a ABT comemora aí as suas bodas de prata. Também, na parte de curiosidades que nós temos no programa, nesse bloco de curiosidades, nós sempre trazemos aqui alguns dados estatísticos que são interessantes, até como curiosidades. E hoje, para você que nos acompanha e que tem aí, fica muito tempo também, usando o seu computador, o seu note, o seu smartphone e fica ali nas redes sociais e tudo mais, hoje as curiosidades são a respeito da boa e da má utilização das redes sociais. Vamos a elas então. Olha aí, para você que é empresário e que de repente tem estagiários na sua empresa, uma pesquisa que foi realizada pela revista Administrador Profissional, que é quem nos dá todos esses subsídios das nossas estatísticas para o programa, nessa pesquisa disse o seguinte, que 46% dos estagiários acessam redes sociais durante o horário de trabalho. 46%. 18%, olha aí, nós vamos falar sobre tempo, 18% é o tempo perdido de um dia de trabalho em redes sociais. E 42% dos estagiários afirmam ficar cerca de 1 hora conectados. Próximo slide. O que não é conveniente fazer na rede? Então, eles têm aí algumas dicas, alguns conselhos de coisas que não são convenientes para se fazer na rede. Primeira delas, falar mal da empresa ou dos colegas ou do chefe. Divulgar informações confidenciais como faturamento, clientes, entre outros. Expor concorrentes. Postar fotos internas de festas, de confraternizações,
E às vezes até aquelas fotos inocentes do próprio departamento, né, que se tira. Publicar comentários pejorativos e tornar público conteúdo muito pessoal. Então aí são 6 dicas, né, básicas e rápidas sobre o que não é conveniente fazer na rede. E quais são as dicas para você não fazer feio numa rede social? Vamos ver. Primeiro, utilizar a rede para estratégia de marketing. Segundo, ampliar a sua rede de relacionamento. 3, receber comentários ou elogios de pessoas relevantes e informadas. 4, utilizar as redes como ferramenta de pesquisa sobre as empresas. 5, participar ativamente de grupos de interesse, área de formação ou grupos de trabalho. E a 6ª dica, ser referência em algum assunto ou tema. Por exemplo, blog de trainees, moda e área específica. Inclusive, antigamente, né, quando não se tinha aí, essa facilidade da internet, quando o candidato ia fazer um teste numa determinada empresa, ia passar por uma entrevista, ele tinha pouco conteúdo para saber sobre essa empresa. Ou era através de revistas, ou era através de algum anúncio, alguma coisa nesse sentido. E hoje, a pessoa que quer se preparar, né, uma das dicas para que o candidato se prepare para uma entrevista é justamente entrar no site da empresa, que a maioria das empresas tem, e começar a vasculhar lá, saber quando que a empresa foi inaugurada, se os sócios são brasileiros, né? Se é uma empresa genuinamente nacional, se ela tem filiais, quais são os seus produtos ou serviços que estão disponíveis para os clientes, quais são os seus clientes também, e ver até o concorrente, né? Quais são os concorrentes daquela empresa. Então isso é muito bom e acredito que é assim um excelente quebra-gelo e vai fazer com que, evidentemente, a pessoa que está te entrevistando fale, poxa vida, esse candidato é um candidato interessado na nossa empresa, ok? Muito bem, então o nosso tema de hoje é gestão de tempo para uma vida equilibrada. E o nosso convidado de hoje é o José Aquino. Vamos então à nossa entrevista. Bem, o José Aquino, ele é sócio da Vancorp, uma empresa focada em transformação de pessoas e geração de sucesso nos diversos segmentos. O José Aquino, ele nasceu nos Estados Unidos, mas veio para o Brasil ainda criança, inicialmente morando em Porto Alegre, onde ele estudou engenharia elétrica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e iniciou lá a sua vida profissional. Atuando há 20 anos no mercado, ele foi executivo de vendas e desenvolvimento de negócios em corporações de diferentes segmentos, tanto nacionais quanto internacionais, e realizou também várias consultorias empresariais fora do Brasil. Atualmente, ele reside em São Paulo e a sua experiência acumulada permite tratar de questões relacionadas com modelagem estratégica de negócios, ambiente multiculturais, gestão de tempo, vendas, negociação e liderança, sempre com o foco na importância do comportamento humano para se alcançar o sucesso. O seu trabalho se consolida como palestrante, consultor, instrutor e coach, além de artigos e entrevistas publicados em diversos meios de comunicação. José Aquino, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso ponto de contato. Boa tarde, é um prazer conversar com você e com os nossos amigos telenautas. José, nós estamos falando, o nosso tema é sobre tempo, né? Gestão de tempo. E já dizia aí um grande pensador, eu não me lembro, não recordo o nome dele agora, que ter tempo é uma questão de prioridade na sua vida. Sim. Né? Mas o que fazer? Como é que você trata essa questão de tempo? Como você chama a atenção do seu treinando ou daquela pessoa que você está dando um coach ou do trabalho que você está fazendo naquela empresa com as pessoas que estão participando? Como é que ela tem que observar essa questão do tempo na sua vida? Quão é importante isto para a sua vida, tanto pessoal como profissional?
Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o tempo é um recurso que nós temos. E é muito interessante porque ele é o único recurso que é igual para todo mundo. A gente pode nascer rico, pobre, ser mais alto, mais baixo, mais feio, mais bonito, mas o tempo é o mesmo. Todos 24 horas para todo mundo. 24 horas por dia para todo mundo. Então a grande questão é como é que eu uso esse tempo? Então a primeira pergunta que eu preciso fazer é: o que eu quero? Qual é o meu grande objetivo? Quais são meus grandes objetivos? Profissionais, pessoais, sociais. E aí eu consigo definir prioridades. Porque se eu saio colocando prioridades sem pensar em aonde eu quero chegar, eu chego naquela frase de que tudo é importante para mim. Se tudo é importante, nada é importante. E a gente percebe também que existem pessoas que estabelecem projetos de vida e até desenham, fazem um cronograma, né? E diz assim, mas a maioria fala assim: bom, o ano que vem eu vou comprar uma casa. Ou então, o ano que vem eu vou trocar de carro. Ou então, mais simples ainda, semana que vem eu começo a dieta. Segunda-feira começa a dieta, é clássico. Mas com relação a esses projetos que as pessoas colocam na sua vida para alcançar, como é que você vê isso na linha do tempo? Que dica você pode dar para que a pessoa tenha essa linha do tempo, construa essa linha do tempo e chegue efetivamente ao seu objetivo? Porque também tem o seguinte: às vezes você traça um objetivo, de 2014 vou trocar o carro. Bom, mas para trocar o carro eu preciso ter dinheiro sobrando, eu preciso fazer um empréstimo, preciso saber como, né? Ou, de repente, acontecem algumas coisas até 2014 que não dá para eu trocar o carro. Então, eu preciso sempre estar revendo os processos dentro do projeto. Exato. A primeira coisa é você definir o seguinte: eu realmente coloquei isso como objetivo, em 2014 vou trocar o carro, estou comprometido com isso, ou seria bom trocar de carro em 2014, mas não vou fazer o esforço necessário para que isso aconteça? Que é aquela mentira que a gente conta pra gente mesmo: segunda-feira eu começo a dieta, né? Mas você vai começar de verdade? Então essa é a primeira questão. E aí você precisa entender o seguinte: trocar de carro é uma tarefa que você vai ter para executar. Mas quais são todas as atividades que fazem parte daquela tarefa? Você mencionou: eu preciso economizar dinheiro, eu preciso ter dinheiro em 2014 para trocar de carro. O que precisa acontecer então antes de eu trocar de carro? Preciso ter dinheiro. Para ter dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, eu estou trabalhando em alguma coisa que me gere essa receita? Se não me gera, o que eu tenho que fazer além disso? Eu estou gastando de forma compatível com o que eu ganho para economizar? Se eu não estou, aonde eu posso cortar despesas? Então, a gente tem uma ideia de pensar em coisas grandes, em coisas macro: trocar de casa, trocar de carro, começar um plano novo, mas a gente esquece das pequenas atividades que compõem aquela tarefa. E se a gente não mede o que a gente está fazendo, não contabiliza isso, quando a gente vê, o tempo passou, o ano voou, chegou 2014, puxa, não consegui fazer. E isso gera frustração. Com certeza. Você que está nos assistindo quer fazer uma pergunta para o José Aquino a respeito da gestão de tempo para uma vida equilibrada? Então, já sabe, é só você utilizar esse espaço que tem aí logo abaixo da nossa telinha. Você faz a sua pergunta e depois a gente passa para o José Aquino responder. José, me conta uma coisa que eu fiquei super curioso quando eu li o seu releasing e até utilizei na chamada do nosso programa para a sua entrevista. O que é esse negócio de um dia de 36 horas? Como é que é isso aí? Então, esse é um dos grandes mitos que existem na cabeça das pessoas. Né? É muito comum eu conversar com alguém e a pessoa comentar alguma coisa do tipo: preciso de um dia maior. Meu dia não dá para nada. Seria fantástico se eu pudesse ter 12 horas a mais no meu dia. E aí eu sempre pergunto: me diz uma coisa, se eu pudesse agora, num passe de mágica, transformar o seu dia de 24 para 36 horas, o que ia mudar? E aí as pessoas param, pensam um pouco, dizem: puxa, nada. Eu ia fazer mais do mesmo. Isso é uma desculpa para, de repente, não... Exatamente. Né? Então, a questão é: você não precisa de um dia de 36 horas. Você precisa usar melhor as 24 horas que você tem. É a chamada administração do tempo? Exatamente, é a administração do tempo.
Quando eu falo eu não tenho tempo, essa é uma mentira que eu conto para mim mesmo, porque eu tenho 24 horas por dia, todos os dias. Um exercício interessante é você fazer o seguinte, é tornar mais explícita essa frase. Eu não tenho tempo para isso. Porque a hora que eu falo em voz alta para mim mesmo, eu não tenho tempo para determinada coisa, eu começo a perceber se aquilo é coerente ou não. Uma coisa que eu escuto muito é, eu não tenho tempo para aprender sobre administração de tempo. Se você repete isso para você em voz alta, você se dá conta da bobagem que é isso. Eu não tenho tempo para aprender como fazer uma melhor gestão do meu tempo. Eu não tenho tempo para poupar o suficiente para atingir o meu objetivo. Eu não tenho tempo para investir numa língua diferente que vai me levar a uma promoção de carreira. Quando você fala isso em voz alta, a coisa é diferente. Nessa questão dos projetos, né, é claro que a gente tem mais de um. Então, a pessoa vai elencar, de repente, 3 ou 4. Mas ela precisa colocar isso numa ordem. Como é que você vê? Uma ordem de prioridade ou uma ordem de começar do mais tangível para o mais intangível? Como é que você vê isso? Isso é muito pessoal, isso é uma questão pessoal. A vida de cada pessoa é diferente, cada pessoa tem seus objetivos diferentes. E você vai ter que colocar pesos, às vezes, diferentes para questões pessoais, questões profissionais, dependendo de que estágio da vida você está. É muito comum, quando você tem 20 anos, você está disposto a trabalhar 18 horas por dia para chegar a um determinado cargo dentro de uma empresa. Quando você tem 40 anos, isso talvez já não faça sentido para você. Então, o contexto é fundamental. O que você precisa é entender o que você quer. E aí, definindo o que você quer, você define como você mede se você caminha na direção correta ou não. Eu estou trabalhando 18 horas por dia e eu estou vendo o resultado, ou eu só estou ficando cansado? Eu estou vendo o resultado. Então eu vou investir um pouco mais nisso. Ou vou mudar de rumo. Então a métrica é fundamental. E você sempre vai ter questões que surgem de imprevisto que você tem que resolver. Então a questão do tangível e intangível é muito individual. Isso depende muito de pessoa para pessoa. O importante é você entender o que está acontecendo, para onde você vai e acomodar as emergências que acontecem, a imprevisibilidade que acontece no nosso dia a dia. Agora, tem pessoas que querem tocar 2 ou 3 projetos ao mesmo tempo. Né? Isso daí ela acaba distribuindo a sua energia para esses projetos e não focando. Então, de repente, ela vai demorar muito mais tempo, ela pode até atingir os 3, mas ela vai demorar muito mais tempo na consecução, no atingimento desses 3 projetos, do que se ela fosse fazendo isso paulatinamente, não é? E de novo, é uma questão pessoal. Tem pessoas com mais facilidade em tocar coisas simultâneas, tem pessoas que precisam, por uma questão de perfil e característica, trabalhar uma coisa de cada vez. Na verdade, a gente não faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente alterna entre essas coisas. Cada um lida melhor ou pior com isso, é uma questão de estilo pessoal. Tem gente que faz 2 faculdades e tem um trabalho, tem gente que não consegue um nível de concentração necessário para isso. Isso também ajuda, né? Influi. Eu sei que você trouxe algumas ilustrações para até comentar, né, reforçar um pouco mais esse nosso assunto. Então nós vamos passando as ilustrações e você vai comentando cada uma delas, tá bom? E depois a gente já vai responder perguntas que já chegaram aqui. Ok. Então a primeira ilustração que a gente está vendo aí é uma questão das crenças, né? Isso é fundamental para a vida da gente. Se eu acredito que eu tenho tempo para realizar alguma coisa, eu estou certo. Se eu acredito que eu não tenho tempo para realizar aquela mesma coisa, eu também estou certo. Grande parte do que a gente faz é movido, nosso comportamento ele é regido pelas coisas que a gente acredita. Né? Então a pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo é, isso é verdade ou é uma crença que eu tenho? E existe alguma evidência que me prove que isso é verdade? Eu sou velho demais para começar uma carreira nova. Eu posso imaginar que isso é verdade. Mas será que ninguém mais velho do que eu começou uma carreira nova e teve sucesso? Eu não tenho tempo para o trabalho e a família. Mas será que ninguém consegue equilibrar trabalho e família? Então, às vezes, é importante eu começar a questionar determinadas coisas que eu acredito e que podem ser as desculpas que eu crio para ficar naquela minha zona de conforto e não mudar. Ok. Vamos a outra? Vamos lá.
Vamos passar outra ilustração. Ganhos e perdas. Isso é fundamental. A gente vive numa vida hoje muito corrida, a gente tem cada vez mais informação, né? A internet revolucionou muita coisa, mas é fundamental a gente entender o seguinte: ninguém consegue fazer tudo o tempo todo para sempre. Então a gente precisa fazer escolhas. E aí vem a questão de ter objetivos claros, definidos e poder priorizar as coisas. Sempre que eu escolho fazer alguma coisa, eu escolho não fazer outras coisas. E aí eu tenho ganhos e perdas. Eu decido seguir por este caminho, então eu não vou seguir por aquele caminho. Toda decisão que eu tomo me traz um ganho e certamente me traz algumas perdas. Eu preciso entender, então, para chegar nos locais onde eu quero chegar, nos objetivos que eu tenho, o que eu vou perder no meio do caminho, o que eu vou ganhar no meio do caminho e equilibrar essas coisas para ter uma vida feliz. Ok. Próximo slide. A gente chama isso de matriz do tempo, né? São alguns quadrantes que a gente trabalha. As pessoas confundem muito o que é importante e o que é urgente. Pessoas que passam o tempo todo trabalhando, apagando incêndio, urgências, 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 elas não conseguem distinguir o que é importante e o que é urgente. É muito interessante você pegar tudo que você faz num dia e listar. Você vai ver que você vai esquecer certas coisas. E aquilo que você esquece, você não contabiliza. Depois que você lista, isso está bem detalhado, tente distribuir isso de acordo com o seu objetivo, naquilo que é importante, naquilo que é urgente, naquilo que não é nenhuma coisa nem outra, naquilo que talvez seja urgente, mas não é importante para você. Aquela pessoa que interrompe você com alguma coisa urgente, aquilo se torna urgente para você porque você foi interrompido, mas talvez não tenha importância alguma para você, é importante para ela, né? Então essas coisas nos ajudam a entender, eu estou dizendo não na hora certa, eu estou fazendo o que realmente faz sentido, eu estou investindo meu tempo em coisas que até podem ser agradáveis, mas não me levam a lugar nenhum. É uma ideia de você perceber aonde você investe realmente seu tempo, onde é que ele escorre pelo ralo, onde é que ele está sendo produtivo. Ok. Tem mais um? E a questão da responsabilidade, isso é fundamental. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se você não escolhe o que você vai fazer, se você não escolhe que agenda você vai ter, se você não escolhe aonde você quer chegar, pessoas vão escolher para você. Então, se eu não sou o dono do meu próprio tempo, minha agenda vai ser feita por alguém. E eu vou trabalhar em função de uma agenda de outra pessoa. Certo. Então, a responsabilidade é fundamental. E entender perdas e ganhos. Eu escolho isso, eu sou responsável por aquilo, eu ganho alguma coisa, perco alguma coisa. Mas se eu escolher não fazer nada, alguém escolhe por mim. Certo, certíssimo. Bem, nós temos aqui a participação da nossa telenauta Renata de São Paulo. Renata, muito obrigado por você ter mandado aqui a sua pergunta. Ela diz o seguinte: como efetivamente eu posso organizar o meu tempo? Eu preciso de um dia de 36 horas, sim. Só o tempo que eu perco no trânsito, comendo e organizando coisas pequenas do dia a dia, já complica muito o meu lado profissional e familiar. Sem contar as 8 e sagradas, né, Renata, horas de sono. Ok, Renata, você fala uma coisa interessante. As pequenas coisas do dia a dia. Essas pequenas coisas são pequenas coisas, você já listou essas pequenas coisas, você já experimentou entender qual o impacto de fazer ou não fazer essas pequenas coisas para o seu objetivo? Trânsito, muita gente fala que é um problema, mas eu vou dar um exemplo pessoal. Eu não tenho mais carro. Eu escolhi não me estressar mais no trânsito e eu me desloco de outra maneira. Ah, mas eu moro num lugar onde não tem transporte público. Essa é uma escolha que você faz. Eu moro longe do meu trabalho. Essa é uma escolha que você faz. As coisas não são necessariamente fáceis, mas elas são simples. Você não tem grandes variedades de opções. Você precisa entender onde eu quero chegar, como é que eu posso melhorar. Vai ter que fazer alguma coisa diferente, Renata? Vai. E essa é a grande questão. Você precisa pensar de forma diferente para atingir um resultado diferente. Certo. O Júlio, também de São Paulo, Júlio, muito obrigado aí por sua pergunta. Ele diz assim: você acha que os chamados home office vão auxiliar nessa questão do tempo? O home office é uma estrutura bastante interessante para determinadas áreas de trabalho. Eu, particularmente, além do escritório, tenho um home office, então tem dias que eu trabalho de casa, tá? Mas o home office não funciona para todo mundo. De novo, é uma questão pessoal.
Se você está numa indústria, linha de produção não tem como ser feita no home office. E tem pessoas que têm mais dificuldade em, quando trabalhando sozinhas em casa, realmente focar no que estão fazendo. Tem pessoas que têm filhos pequenos e elas não conseguem se concentrar no trabalho porque elas vão atender o filho. E mesmo pessoas que têm essa capacidade de trabalhar bem sozinhos, precisam ter relacionamento com as outras pessoas da empresa. Você não é capaz até de pegar uma depressão, né? Tá Tem, lá sozinha, tem trabalhando, essa questão. Aí fica avançando a geladeira toda hora, né? E você pode arranjar desculpas para não trabalhar. Né? Então você tem que ir no mercado, tem que consertar alguma coisa, está na hora de comer, está na hora de fazer outra coisa. E você também precisa desse contato humano com os teus colegas, senão você fica muito isolado. Mas sim, o home office é uma tendência, deve crescer, até por uma questão de impacto direto que tem no deslocamento das pessoas, mas a gente só tem que ter cuidado para não achar que é a solução mágica para tudo, porque nenhuma solução é mágica para tudo. Agora, na tua percepção, né, tipo de profissional com vários treinamentos e, enfim, esse tempo todo, acho que foram 20 anos, né, de mercado, quem administra melhor o tempo, o homem ou a mulher? Ou existem segmentos em que o homem administra melhor, a mulher administra outro? Essa é uma pergunta que qualquer resposta que eu der, 50% da população vai me odiar. Mas, enfim, eu acho que não é uma questão de gênero. Tá? Existem teorias de que homens têm mais facilidade para determinadas coisas, mulheres para outras coisas. Tem aquela piada do homem no shopping, que ele entra, vai direto na loja, compra e vai embora, e a mulher dá muitas voltas. Mas eu acho que depende muito do grau de clareza que você tem, sendo você homem ou mulher, do que você quer fazer, do que você quer atingir, de onde você quer chegar. Então, você não vai ter mais vantagens ou menos vantagens sendo homem ou mulher. É realmente uma questão de você definir com clareza o que você quer. E para o jovem, né? O jovem de hoje, você acha que ele não utiliza muito bem o seu tempo? Eu acho que o jovem de hoje, ele talvez receba mais estímulos do que nós recebíamos na nossa época. Né? Então, talvez no início da vida, esse seja um problema um pouco maior. Mas da mesma forma que a gente recebe mais estímulos quando é jovem, a gente tem menos preocupações. Jovens, em média, vão ter menos filhos, tem menos família, tem menos questões de preocupação com o trabalho. Então, as preocupações mudam ao longo da vida, os estímulos mudam ao longo da vida. Então, da mesma forma que eu acho que gênero não é determinante para isso, eu acho que idade também não é determinante para uma boa gestão de tempo. É você, de novo, ter clareza daquilo que você quer. Você tem pessoas de 20 anos que sabem exatamente o que querem. E você tem pessoas de 60 anos que não têm ideia do que querem. Quando a gente vai ao médico e venho sentindo uma dor de cabeça muito forte, ou estou com dor nas costas, aquela coisa toda, eles sempre dizem o seguinte: você precisa melhorar o seu... Primeiro eles perguntam, o que você faz? Né? Se você diz que você faz 3 vezes academia, ele fala para fazer 3 e andar todos os dias. Então sempre tem alguma coisa a fazer. E muitos deles falam assim, você precisa mudar o seu estilo de vida e mudar para um lugar mais aprazível, não sei o que e tal, e, enfim, ir para o interior, né? Onde a vida é mais tranquila e tudo mais. Você tem condições da gente ter uma vida equilibrada, como você diz no seu tema, morando numa cidade como São Paulo? Tem. Até porque se todo mundo for para o interior vai virar São Paulo e não vai resolver nada. Né? Então, você precisa, claro, entender o que você quer e buscar as ferramentas, buscar as alternativas dentro daquele contexto que facilitem as coisas. Como eu falei antes, tudo tem ganhos e perdas. Né? Você pode caminhar mais dentro de São Paulo. Mas eu não posso ir a pé para o trabalho, eu moro a 20 km do trabalho. Ok, mas você não pode caminhar ao redor da sua casa? Ou uma praça próxima? Então, você pode fazer alguma coisa diferente. Você pode talvez não dirigir todos os dias. Ou você pode dividir o carro com alguém. Ou você pode tentar morar mais próximo do trabalho. Mas eu troco muito de emprego, então isso não resolve a minha vida porque eu vou estar me mudando o tempo todo. Ok, então escolha um lugar que você adora morar. Mude-se para lá, crie uma vida social e pessoal naquela região e de vez em quando você vai ter que ir ao trabalho todo dia, você vai usar aquilo ali como aquela perda que você tem para ter um ganho maior. É a maneira como você encara também essas questões. Mas é possível sim, você pode ser muito estressado numa cidade do interior. Tá. Em 2 palavrinhas, tá? Para não deixar os nossos telenautas sem resposta.
O Fernando Pires pergunta, eu vou fazer as duas Ok. perguntas, tá bom? E você me responde. Aliás, para eles. Ele tem alguma dica de software, aplicativo ou exercício para melhorar o meu dia? E o Venuto pergunta, você acha que separar parte do tempo para se dedicar a uma religião é perder tempo para crescer profissionalmente? Essa questão da religião, em primeiro lugar, isso é uma questão muito pessoal. Tá? Tem pessoas que são mais espiritualizadas, tem pessoas que são menos espiritualizadas. Todo o tempo que você investe em coisas que fazem sentido para você, que te trazem realização, que te trazem felicidade, não é um tempo perdido, independente do que seja isso. Isso pode ser uma religião, isso pode ser um esporte, pode ser um partido político, pode ser uma faculdade, pode ser brincar com um filho, pode ser qualquer coisa. Se você tem prazer com aquilo, isso te traz felicidade, invista tempo nisso. Tá? A outra questão, sobre a questão das ferramentas. Eu costumo dizer o seguinte, toda ferramenta é excelente e nenhuma ferramenta funciona, o que é um paradoxo. Se eu pegar, eu não sou pianista, eu não sou músico, se vocês colocarem na minha frente, aqui no estúdio, o melhor piano do mundo, eu não vou ser capaz de tirar música dele. Se você pegar uma pessoa que toca piano e der um piano de brinquedo, ela tira a música do piano. O piano é uma ferramenta. Então toda ferramenta funciona se você tiver muito claro o que você quer atingir com ela. E aí você pode escolher uma ferramenta mais adequada ao seu perfil. Tem gente que gosta de software, tem gente que gosta de fazer isso numa planilha, tem gente que gosta de fazer isso com lápis e papel, tem gente que faz no celular. Então a gestão de tempo, a ferramenta pode ser importante, ela pode ajudar, mas ela é só uma ferramenta, ela não é a solução. Você precisa entender o que você quer atingir. Ok. Bom, estamos encerrando a tua participação aqui no programa. Por falar em tempo, o tempo passou rápido. Mas eu queria que você deixasse aí para os nossos telenautas os meios de comunicação, Claro, para que eles possam entrar em contato com você, conhecer mais o seu trabalho e de repente até te contratar para fazer um trabalho na empresa deles. Então, a gente tem o site da empresa, que é o www.avancorp.com.br. Tem um e-mail de contato, que é o meu e-mail pessoal, que é o josé.aquino@avancorp.com.br. E o telefone do escritório, que é o 11, São Paulo, 3382-1506. Ok. José, em nome da ABT, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Contato e esperamos encontrá-lo outras vezes aqui também, sempre que você tiver algo diferente aí. Aliás, eu já vi no seu currículo que você tem uma série de temas diferentes e interessantes e com certeza você vai passar aqui outras vezes. Humberto, foi um prazer conversar com você. Amigos telenautas, sempre um prazer, estou à disposição. Muito obrigado. Ok. Vamos então rapidinho à nossa agenda da semana. Olha aí, no dia 17 de setembro, a Corp Business vai fazer um congresso e-Learning Summit como estratégia nas organizações. Esse evento, esse congresso acontecerá no Hotel Meliá do Jardim Europa. E se você quiser mais informações, você pode mandar um e-mail para jaqueline.ferreira@corpbusiness.com.br. E um dia depois, no dia 18 de setembro, haverá uma série de palestras com o título 2023, o futuro agora. Serão 10 palestrantes e entre os palestrantes estará a Leila Navarro e o José Luiz Tejon. Essa série de palestras acontecerá no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Vai ser das 2 da tarde até as 8 horas da noite. Para maiores informações, você pode mandar um e-mail para evoluti, com 2 T's, treinamentos.com.br, ok? Bem, eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje, do nosso tema, e quinta-feira que vem eu também espero que você esteja conosco no próximo Ponto de Contato, às 3 da tarde, aqui na Just TV. Tenha uma boa semana e até lá!